Hoje a amostra foi em um banheiro na cidade de Itaberaí. O piso estava completamente queimado por ácido. Resultado do uso incorreto de produtos limpa-pedras durante a obra. De início, parecia que não teria solução. Mas a gente sabe, é nessa hora que o kit Goiás Limp mostra sua força. Durante o processo, percebemos algo diferente. Havia resina sobre o piso, o que interferia na ação do nosso removedor. Foi preciso ajustar o tratamento, aplicando um solvente especial para remover essa camada e permitir que o produto agisse com total eficiência. E o resultado foi incrível. Depois da limpeza, o piso recuperou a aparência original, sem manchas, sem queimaduras e com o brilho de volta. A melhor parte veio depois. A própria cliente nos enviou o vídeo mostrando o resultado final. E dá pra ver o quanto ela ficou satisfeita. Mais uma prova de que, mesmo quando parece não ter jeito, o kit Goiás Limp dá conta do recado.